PS3 tunado, vem com mais de 48 mil jogos, incluindo games de Play 2, Play 3 e jogos retrô. Acessa lá, gameoverstore.com.br. Meu Deus, mano, finalmente ele apareceu. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Criativo e finalmente eu apareci. Sim, cara, desculpa tá te decepcionando, mas esse daqui sou eu. Eu sou o Guilherme Criativo, prazer, pra você que não me conhecia. Por que eu tô aparecendo com a minha fuça aqui? Porque eu tô cumprindo uma promessa. Eu prometi que no final do ano eu ia estar respondendo comentários de vocês inscritos aqui do meu canal. Desculpa a parada, ela tá bem várzea mesmo. Eu definitivamente com esse canal, eu tô aprendendo a fazer pra vocês. Então não me leve a mal, beleza? Vai ser bem várzea mesmo. Então vamos lá, vamos pra primeira pergunta. Eu esperava que você fosse mais barbudo. Sim, eu também esperava. Cara, você vê que essa minha barba de pentelho, eu pareço um porteiro. O meu pai, ele era muito barbudo e infelizmente eu não herdei isso dele. Minha barba, ela começa a crescer, ela fica parecendo cabelo de saco. Então eu deixo ela bem rasa e tiro pra dar um ar de uma pessoa um pouco mais ajeitada. Salve, Guilherme. Onde você acha que a Capcom erra em focar em Resident Evil e deixar Onimusha, Dino Crisis e Mega Man de lado? Cara, presta atenção, eu acho que se passa não vai gostar dessa resposta, mas eu acho que a Capcom tá acertando em cheio. Porque atualmente, com os jogos que a gente tem hoje, o que mais pega pro público em geral? É a nostalgia. E a Capcom, ela tá vendo bem forte com os jogos das antigas, remasterizando e fazendo remake de todos eles. Então assim, como empresa, ela achou o pote de ouro. E eu acho que ela tá indo muito bem, afinal de contas, ela fez um ótimo trabalho com Resident Evil. Não é que a Capcom tá deixando o Onimusha de lado, que por acaso eu queria muito que ela trouxesse. Mas assim, eu também tô esperando o Dino Crisis. Então, cara, eu acho que é só aguardar, mano. Afinal de contas, é uma progressão. A gente tá entrando numa era de remasterização. Então assim, eu não vou cobrar muito dela nesse quesito. Mas eu acho que em relação a novos jogos, em relação a novos roteiros, novas franquias, tá faltando um pouco disso daí mesmo, então eu tô contigo. Criativo, você acredita que a produção de games AAA está ficando inflacionada? Muito tempo e dinheiro gastos em projetos que não vão conseguir gerar lucros necessários, como por exemplo, o jogo do Esquadrão Suicida. Bom, eu não acho que ela tá ficando inflacionada, eu acho que ela tá ficando porca. O Esquadrão Suicida, mesmo sendo da Rocksteady ou Rocksteady, tanto faz, a mesma empresa que desenvolveu Batman Arkham Knight, por exemplo. Cara, eu fechei aquele jogo e não chega nem perto. Ou seja, as empresas atualmente elas estão visando o custo-benefício e o tempo de produção pra poder vender pra você caro pra conseguir dinheiro. É basicamente um dane-se se você vai gostar ou não. Tu vai comprar pra experimentar o game e é lucro pra ela do mesmo jeito. Então assim, as paradas estão ficando porca mesmo e a gente vai ter que engolir. Qual geração de console te impactou mais, que você mais gosta e tem carinho? Bom, são duas gerações aí. Quando eu saí do Play 1 pro Play 2 e o PlayStation 2, definitivamente eu me apaixonei. Eu vi um salto de evolução porque, cara, pensa bem, eu jogava Driver 1, amigo. Eu consegui meu Play 2 muito tarde, mano, 2010. Ficava lá brincando com aquele bonequinho, pelo amor de Deus, mano. Quando eu saí do Driver pro GTA, você imagina a minha cara, né? Quando de repente eu parei na galeria de games e vi a Lan House e vi os caras jogando GTA, aquele neguinho que saía matando todo mundo pra tudo quanto é lado, fazendo tudo na cidade, eu vi aquilo e falei, cara, não é possível, é o futuro. Foi aquilo que me impactou demais. Eu contei bastante essa história no meu vídeo do GTA San Andreas, que eu fiz um documentário sobre ele, como o GTA San Andreas é aos olhos de alguém aqui no Brasil, como que foi ele, como que foi o impacto que ele teve. Se você quiser assistir esse documentário, o card tá em cima. Beleza, eu respondi a geração que mais me impactou, agora vamos falar a que eu tenho mais carinho. Olha, pessoal, eu gosto muito de falar do Play 1, mas eu vou deixar ele de lado e falar que o Nintendo 64 é um console que definitivamente tá no meu coração, porque, cara, lá teve Mario, teve Zelda e, tipo assim, foi um console onde fez a minha infância. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Nintendo 64, tenho várias histórias pra contar dele. Espero ter respondido sua pergunta. Qual a sua opinião sobre o jogo do Poderoso Chefão? Um dos games favoritos meus do PlayStation 2, eu vejo poucas pessoas falando dele. Um jogo que eu tenho carinho bastante, viu? Porque quando eu descobri ele, eu lembro que eu comprei na banquinha por R$3. E ele veio em português, cara. Ele veio legendado em português. Tá certo que ele era o português de Portugal. Tipo, aperte o botão, vira prima botão. Todos os portugueses. Caracterizava o meu personagem com um terno top e depois eu ia ficar extorquindo os caras das barracas, brincando que eu sou um miliciano. Eu adorava fazer isso, cara. É uma mecânica que pra um jogo de PlayStation 2 impressiona. Então ele me deixou essa lembrança aí. Fala, mano, beleza? Eu vi um vídeo sobre o easter egg de God of War 2 e em determinada parte do vídeo tu menciona a ideia de criar um canal pra falar sobre outras coisas. Se for o caso, seria pra abordar que assunto? Apesar desse canal ser apenas de games, eu vivo pregando aqui. Não é só de videogame que vive a vida. Eu já vou fazer 30 anos e eu queria muito fazer outras coisas. E pra mim, a Creative Games, ela tá sendo um aprendizado. Então eu tenho vontade de abrir um outro canal falando de outras coisas, documentários. Um canal pra falar de curiosidades do cotidiano e histórias das antigas, abordado de uma maneira séria. Um canal tipo Felipe Castanhari, sabe? Planeta Novo, só que feito do meu jeito, da minha maneira. É um projeto a longo prazo, já tenho roteiros escritos, só me falta a coragem de começar esse projeto. Mas eu espero que dê certo. Quando eu abrir esse canal, eu vou divulgar ele aqui pra vocês, beleza? Boa tarde, mano. Duas perguntas em uma. Qual é
Qual gênero de jogo você gosta? O que te prende em um jogo, física ou história? Hoje parece que os jogos são muito vazios. Por exemplo, eu sou muito fã de Mafia, GTA 4 e Days Gone. E além do YouTube, com o que você trabalha? Seus vídeos são muito bons, vida logo ao canal. Cara, muito obrigado e presta atenção. O gênero que eu mais gosto e eu nunca escondi é terceira pessoa e mundo aberto. Exploração, caracterização de personagem. Agora, em relação à física e à história, eu prefiro 1000 vezes a física, porque a história, às vezes, a gente não quer seguir. A gente só quer ficar, mano, zoando com o jogo, às vezes, só dar uma descansada, sabe? Dar uma esparecida. E eu acho que pra mim, a jogabilidade do game e a física, ela é muito importante. É ela que dá aquele gostinho de você querer jogar o game de verdade. Essa é minha opinião pessoal. Criativo, você acha que certas sagas de jogos já deviam ter acabado porque não tem mais muita história pra contar? Eu não acho que as sagas têm que acabar, eu acho que os roteiristas atuais têm que tomar um tapa na orelha. Porque a gente tá vendo franquias que já não estão indo pra frente, por exemplo, Assassin's Creed. Eu sempre fui muito fã de Assassin's Creed, mas eu acho que tá faltando um toquezinho dos Assassin's Creed lá do 360, onde tinha um roteiro perfeito, que emanava a criatividade mesmo. Tá faltando um pouco mais de brilho aí. Então mano, mandar esses roteiristas embora e contratar outro. Você acha que a atual geração, a galerinha que é criança atualmente, vai ver os jogos da quinta e da sexta geração de consoles como datados? Vi um moleque falando esses dias que prefere o Devil May Cry 4 porque o 3 é feio. Eu admito que eu fiquei meio preocupado. Então até onde a questão gráfica vai influenciar essa galera e deixar de conhecer títulos incríveis? Calma lá, irmão. Eu acho que todo ser humano tem que respeitar o seu tempo e a sua geração. Independente se você é uma pessoa nostálgica ou não, que prefere coisas antigas, eu acho que não dá pra ficar enfiando o seu gosto no rabo de todo mundo. Vou dar um exemplo. Eu sou de 95, então eu peguei muito a era do PlayStation 1. Pra mim foi um console incrível. Eu não sou muito fã de jogos 8-bit, ou então mais antigos tipo Atari e tal. Eu não jogo esses games. Não tô falando que eu não gosto, mas não é a minha pira. Eu prefiro 1000 vezes os jogos de PlayStation 1, porque eu tenho um apreço, um carinho muito grande. E eu não considero das antigas feio. Apenas não são pra mim. Então se o cara às vezes ele falou que é uma parada feia, simplesmente é porque, cara, não é pra ele. Então a gente tem que respeitar, infelizmente. Respeita! Você acha que as platinas atrapalham a experiência de um jogo e torna tudo mais como um trabalho do que diversão? Parabéns pelo trabalho, sempre tu é foda. Cara, tamo junto e olha só. Eu não acho que as platinas e as conquistas elas atrapalham, muito pelo contrário. Eu acho que elas ampliam a vida do jogo. Só que, amigo, eu entendo que tem que existir desafios, mas eu acho que a diversão ela vem em primeiro lugar. Não adianta você ficar enfiando platina e conquista no rabo de todo mundo, sendo que eu considero que eu fiz um jogo 100% quando eu vejo uma última conquista pra desbloquear ou com um troféu pra desbloquear, tipo, salte 255 vezes em menos de 5 segundos. Pode abandonar, eu não vou fazer isso. Então eu não acho que as platinas elas são importantes, mas eu gosto de fazer os desafios. E isso pra mim é o mais importante no meio de um jogo. Qual é o seu Gran Turismo favorito? Cara, eu prefiro o Gran Turismo 2 do PlayStation 1. Foi um dos primeiros Gran Turismo que eu joguei, aquilo lá ficou na minha memória e não vai ter outro Gran Turismo que vai me fazer gostar mais dele do que esse aqui. Criativo, hoje em dia, a maioria dos jogos são bonitos de gráfico, mas qual é o limite disso? Tipo, faz sentido criar um jogo tão lindo a ponto de confundir com a realidade? O que você acha sobre isso? Faz sentido criar um jogo assim? A questão não é fazer sentido. A questão é que os jogos estão aí simplesmente pra te divertir e te impressionar. Eu, particularmente, eu não acho que o gráfico seja o mais importante. Tem muito jogo aí com gráfico foda que só te impressiona até um certo ponto. Depois você vai trocar de jogo e vai jogar outra coisa. Mas eu acho que assim, mano, até o tempo desse vídeo a gente tá em 2024. Eu acho que o gráfico também é essencial pra demonstrar o poder atual de cada console. E afinal de contas, é assim que a gente data a qualidade de cada console, através do gráfico. Na sua opinião, qual é o melhor GTA já feito? E por quê? Pra mim, com certeza, é o 4. É perfeito. Então eu tô contigo, amigo, porque pra mim, o GTA 4 é o mais pé no chão da franquia. E eu, definitivamente, gosto de um drama. Ele não tem nada de alegria. Ele é aquela bosta mesmo que é você ser um imigrante e ir pros Estados Unidos só pra se ferrar. Então eu acho que o GTA 4, ele trouxe muito essa premissa e eu acho que ele não é pra qualquer um. Não é pra todo mundo. Que é menos falado até hoje. Mas em relação à jogabilidade física aplicada, meu Deus do céu, às vezes eu entro no jogo só pra ficar andando de carro porque eu acho que a física do carro é a melhor que existe. Inclusive eu espero que o próximo GTA 6 traga uma física parecida. Não precisa ser um enredo, apenas a física. Eu quero muito espatifar o carro no poste. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Bom, se o pato perder a pata, eu acho que ele fica aleijado, porque um manco, ele ainda tem a pata, só não anda direito. Agora, se perder a pata, ele não tem mais pata, aí ele é aleijado. Salve, mano, o que você acha dessa era dos emuladores? Cara, eu acho magnífico. Os emuladores, eles estão aí pra resguardar a história dos games. Não é todo mundo que tem console pra jogar, mas hoje a maioria das vezes a pessoa tem um computador na qual ela trabalha, na qual ela precisa fazer algum trabalho e instala algum emuladorzinho ali pra jogar e vai se divertir, cara. É de fácil acesso. Uma das melhores invenções já feitas. Oi, Creative Games. Eu adorei muito o seu canal. Entretenimento de alto nível, mais um inscrito. Muito obrigado, mano. Você gostaria de ter uma coleção de jogos
game room? Se sim, tem lojas que recomendaria pra quem for começar fazendo isso também? Cara, presta atenção, o meu sonho é ter uma game room, o meu sonho é ser um colecionador, meu sonho é ter uma porrada de coisa aqui no meu quarto, mas eu vou explicar o porquê que eu não fiz isso até hoje. Primeiro, cara, eu vou fazer 30 anos, eu não sou uma pessoa muito bem estruturada em questão financeira. Eu sempre fui nômade, cara. Um dia eu tô nessa casa, outro dia eu tô em outra. Eu já me mudei umas 30 mil vezes, eu nem lembro mais. Então, assim, eu me considero como um cara muito sem casa. Eu não tenho quase nada na minha casa, entendeu? Principalmente, eu só tenho o computador. E é com ele que eu trabalho, é o essencial. Então, assim, você imagina só, se eu fosse um colecionador, eu ia ter que transportar esses carai pra vida inteira, o tempo inteiro. Enquanto eu não tiver uma casa fixa, o sonho da casa própria, eu não vou começar. E eu também não tenho a mínima ideia de dicas sobre lojas na qual você deva pegar esse tipo de mercadoria. Não faço ideia, irmão. Se você for colecionador e quiser dar uma dica aqui nos comentários, fica suave. Mostra pra todo mundo que você é um colecionador e onde você pega as paradas. Você, além de games, curte mais o quê? Pra passar o tempo ou por hobby? Cara, eu gosto muito de sair, mas eu não tô falando de balada, não. Eu gosto de respirar um ar fresco, sabe? Ir pro parque, sentar debaixo de uma árvore, respirar um ar fresco. Eu acho que isso é muito importante. Isso pra mim é curtir a vida. Simplesmente matar o tempo com alguma coisa na qual vai te revitalizar como um ser humano. Sabe? Sair um pouco dessa coisa que é a cidade e, meu Deus, carro e buzina e trabalho e essas coisas. Mano, aluga com você e seus amigos uns 2 dias numa chácara, por exemplo, vai ficar na piscina, ouvir um som e ficar ali ouvindo o barulho dos pássaros. Cara, isso daí dá uma paz enorme, eu gosto muito disso. A minha vida tá tão horrível, cara, sou solitário, cheio de problemas, sem amigos verdadeiros, ninguém real se importa comigo. Olha, mano, eu vou falar pra vocês têm que parar com isso, velho. Eu vou dar uma orelhada em vocês de verdade, mano, presta atenção. Amigos verdadeiros, família, são legais, não são 100% importantes pra sua vida. Você precisa focar nas coisas que você precisa fazer, porque ninguém vai te resgatar. Vai estudar, vai trabalhar, vai focar no seu trabalho, que as coisas elas vêm espontaneamente. Confia, amigo, você não vai querer chegar nos 30 anos sendo um parasita. Seja uma pessoa mais foda por você e não pelos outros, cara. Você não precisa ficar implorando amizade. Só segue a tua trilha. Tenho certeza que 8 bilhões de habitantes no mundo vai ter um que se encaixe na sua personalidade. Confia, eu sei o que eu tô falando. Eu passei anos sozinho. Foi quando eu parei de ficar chorando pelos cantos como um coitadinho, deixei de ser vítima e decidi levantar pra fazer alguma coisa que hoje eu tô onde eu tô. Então, mano, foco. As coisas elas vão melhorar. Achei que o Guilherme fosse mais jovem e gordinho nesse vídeo, mano. Cara, você que pensa, eu tenho 113 quilos, amigo. A minha pança é do tamanho da Austrália. Fala, criativo, qual é o seu top 5 absoluto de jogos Survival Horror? Forte abraço. Jogos Survival Horror, eu gosto muito, mas eu só consigo citar 2. Resident Evil, principalmente o 4. Eu sou apaixonado pelo Resident Evil 4, o de 2005, tá? Não tô falando do remake, que ele é incrível, mas prefiro o de 2005. E vou ficar também com o Dino Crisis. Dino Crisis, pra mim, marcou uma era, principalmente com os meus amigos que a gente jogava em casa. Eu vou ficar só com esses 2 aí. Caraca, é muito interessante a experiência de ouvir muito a voz de alguém e depois ver a imagem da pessoa. Perguntas: qual jogo te marcou positivamente e qual marcou negativamente? Qual é o teu vídeo preferido do canal? Já consegue viver com o canal do YouTube ou faz outras coisas pra complementar a renda? Calma, olha, o jogo que me marcou positivamente mesmo foi Diddy Kong Racing. Já falei isso em um dos meus vídeos no card em cima. Falo que o Diddy Kong Racing foi o game responsável por manter minha sanidade. Na época, quando eu era criança, eu já passei por muitos problemas. E ele, cara, me afastou de todo o mal que me cercava naquela época. Então é um jogo na qual eu tenho muito carinho, eu carrego ele no bolso pra sempre. Agora, o que me marcou negativamente? Nenhum, cara. A gente joga game pra jogar, mesmo a gente achando que ele é uma bosta. A gente nunca perde tempo com o jogo. Agora, qual é o vídeo preferido do meu canal? Cara, você deitou demais nessa informação. Eu posso citar um aqui que me impactou bastante, na qual eu decidi fazer parte de documentários. Eu vou ficar com o vídeo Você Joga Sempre os Mesmos Games, que eu falo basicamente da decadência dos jogos atuais e o porquê que isso é ruim para nós e principalmente para a indústria. Se você quiser assistir, card em cima. E sim, mano, eu já consigo viver do meu canal. Não é algo que você fala, nossa, meu Deus do céu, dá pra eu comprar um carro. Não, não dá. Mas eu acho que eu consigo viver plenamente sem ficar comprando coisas supérfluas. E eu complemento a minha renda com patrocínios e parcerias, fora alguns trabalhos que eu também faço aqui fora, porque eu acho que hoje em dia viver só de YouTube não é algo legal, você tem que ficar sempre esperto. Criativo, o que você acha do GTA 6 ser politicamente correto, com menos conteúdo ofensivo contra as minorias? Vi que isso gerou uma certa polêmica, muitos canais falando sobre. Um abraço, boas festas pra ti. Não faço parte das minorias, mas eu acho que pra mim, o GTA 6, ele tem que ser sempre como ele foi em todos os GTAs, o paladino da justiça. É uma franquia que simplesmente tacou foda-se pra tudo, não só pela qualidade, mas sim pelo enredo.
Ele faz uma sátira de como é a vida real e a gente gosta disso. Em um jogo é importante ter essas coisas, mas não tais como ser reconhecidas ao público inteiro. Pra um enredo de um jogo e pra diversão, pra mim, não é importante, foi como eu falei. Ai, não é meu lugar de fala, eu não faço parte das minorias. Mas essa é a minha opinião. Se o GTA 6 entrar nessa onda de cultura woke, tudo cravejadinho e brilhantinas e purpurinas, vai flopar. Escuta o que eu tô te falando, porque, mano, querendo ou não, quem lacra não lucra. O mercado não é assim que funciona. Interpreta da maneira que você quiser aí. Gostou, se não gostou, vá a merda. O que você é da Game Over Store? A Game Over Store é uma loja que patrocina o meu canal e, inclusive, eu tenho um recado pra você que curte games antigos e tá cansado de ficar gastando dinheiro com um jogo atual pra você jogar 2 minutos e já se estressar. Tu já pensou em ter um console onde você não precisa comprar jogo? Os jogos já vêm nele, você não precisa fazer nada. O PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso, irmão. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você poder jogar. Ele vem também com acervo do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo San Andreas. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muito desses games traduzidos e alguns até dublados. Tu já pensou? E pra você que curte games retrô, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá. É só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix e Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA. São mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br. Creative, qual é o jogo que você mais ficou traumatizado? Ah, esse eu não vou esquecer nunca. Eu acho que o Silent Hill Shattered Memories é um jogo que mexeu muito com o meu psicológico. Ele não é aquele tipo de game que te dá muitos sustos e tal, mas ele mexe com o seu psicológico. Ele mexe com a sua cabeça e mexeu muito com a minha também. É um jogo muito impactante. Se você for um jovem impressionado, abandona. Joga não, mano. Deixa pra lá. Creative, você gosta de rock? E qual é o seu estilo de música? Eu gosto muito de rock, principalmente os rocks clássicos dos anos 80. Eu sempre tô ouvindo Scorpions, Roxette e tudo mais. Mas assim, eu sou bastante eclético. Sou muito epilética, eu escuto de tudo. Por exemplo, eu gosto de sertanejo, modão de viola. Num recanto feliz, bem distante da povoação. Desde Bruno e Marrone até Zezé de Camargo. Mas o rock nunca falta no meu computador, nunca falta pra eu ouvir. Pessoal, agora presta atenção no que eu vou falar pra você. Eu queria muito agradecer a sua companhia esse ano, porque, amigo, assim, esse ano ele foi repleto de coisas absurdas que a gente tá vivendo, principalmente no país, tanto em questão econômica quanto em questão social. Então, se você aguentou até aqui esse baque, mano, tenha fé que o próximo ano vai ser melhor. É só você continuar focando, é só você continuar trabalhando. E pra você que, assim como eu, final de ano sempre passa em casa, sempre passa assistindo vídeos no YouTube pra tentar se distrair com aquele pensamento de que poderia ter sido melhor, poderia ter feito algo melhor pra esse ano, pra você fechar com chave de ouro, cara, não pensa nisso não, mano. Continua assistindo os vídeos no YouTube que você fica longe de todo aquele mal que tá lá fora. Foi assistir no YouTube, foi assistir na internet, foi consumir na internet que me deu a ideia de montar esse canal. E hoje eu tô aqui fazendo um entretenimento, nem que seja só um pouquinho, pra você, pra te trazer um pouco de alegria. Então assim, se você tá me dando a liberdade de entrar na sua casa e fazer do seu dia um pouquinho melhor, muito obrigado de coração mesmo, porque isso pra mim é muito importante. Ter a sua companhia aqui comigo é muito importante. Então pra você que tá assistindo esse vídeo dia 30, eu espero que você tenha uma virada de ano esplêndida, maravilhosa, cheia de saúde e cheia de objetivos pra cumprir no ano que vem. Que 2025 chegue pesado mesmo, cheio de trabalho pra gente não ter tempo pra pensar em outra coisa, pra gente poder focar e pensar nos nossos sonhos e realizá-los de acordo com os nossos desafios. Pessoal, mais respondendo nos comentários virão, tá? Então se você quiser que eu responda a sua pergunta, deixa ela aqui nos vídeos sempre de respondendo comentários, que eu vou separar todos pro próximo vídeo. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua companhia. Um abraço, fiquem com Deus e feliz ano novo.